Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou estar mostrando para vocês os pincéis que eu mais utilizo no Mad Bang Paint Pro. E se você gostar do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para dar aquele apoio e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Então vamos lá, para facilitar eu separei todos os pincéis que eu uso em pastas. E caso vocês queiram que eu faça um vídeo ensinando a estar criando pastas e organizando pincéis, é só deixar aí nos comentários. A primeira pasta é a pasta da Line Art, a segunda de pintura e a terceira de pele. Essas são as três pastas que eu mais uso, então esse vídeo vai ser dedicado a dar um foco apenas nessas três. Depois eu tenho a pasta de grama, pasta de textura e pasta de outros, mas isso fica para um próximo vídeo. A pasta de outros é onde eu guardo todos os pincéis que eu ainda não testei. Então vamos lá. Na pasta de Line Art eu tenho o pincel Pencil, que é a mesma coisa que lápis, o pincel Pen Sharp, o pincel Eraser, que é borracha, o pincel Pen e o pincel Edge Pen. O pincel Pencil eu costumo usar ele para estar fazendo esboço. Ele é bem parecido com lápis mesmo. E ele possui opacidade por pressão. Geralmente eu utilizo ele com tamanho de 6 ou 7, mas isso pode variar. O pincel Pen Sharp, ele é ótimo para estar finalizando a line art. Para depois que você faz o esboço, você está passando ele por cima e dando aquele acabamento final. A diferença dele para o Pencil é que as pontas dele ficam finas. Então, como vocês podem ver, assim que eu solto o pincel, ele dá uma afinada nas pontas. Aí temos a borracha, né, que é autoexplicativo, vocês já sabem para que serve. E eu sempre deixo uma em cada pasta, porque daí facilita para estar apagando. O pincel Pen, ele é muito parecido com o Pencil, só que ele não tem a opacidade por pressão. Então ele é ótimo para usar em alguns casos do esboço, ou line art. Esse pincel também é bom para ser utilizado para fazer contorno de pedras, árvores e objetos. E por último temos o Edge Pen. Este pincel eu não uso ele tanto, mas ele é ótimo porque ele cria um efeito de duas linhas. Então ele pode ser usado para fazer detalhes nas roupas, ou paisagens, ou tatuagens nos personagens. Ele é bem interessante. Agora vamos para a pasta de pintura. Nela temos os pincéis Watercolor, Watercolor Rich, Blur, Eraser. Temos mais uma vez o Pen Sharp, Airbrush e Smudge. O Watercolor ele é um pincel mais duro, então geralmente eu utilizo ele para estar fazendo a cor base. Como vocês podem ver, se eu passar outra cor em cima dele, ela não vai misturar bem. O pincel Watercolor Rich, ele é o pincel que eu mais utilizo. Geralmente eu utilizo ele com uma opacidade bem baixa, de 4 ou 6. E ele é bom que quando você passa uma cor em cima, ela se mistura com a cor de baixo. Ele é ótimo para estar pintando qualquer coisa, ou para estar criando um degradê, efeito de sombra. Eu utilizo ele para estar pintando roupa, cabelo, pele, objetos, cenários. É o pincel que eu mais utilizo. O pincel Blur, eu utilizo ele quando eu quero misturar cores. Ele é bom que mistura muito bem e deixa o seu degradê com um aspecto melhor. Ou quando você quer fazer um desenho com um aspecto mais liso, sem textura, você pode passar ele por cima também. É importante ressaltar que ele mistura melhor quando já tem um degradê preparado. Se você tentar passar ele em cima de um pincel mais duro, ele não vai misturar muito bem. Então é bom você deixar um degradê preparado e passar ele por cima. Borracha vocês já sabem para que serve, e como eu tinha falado, sempre deixo uma em cada pasta para facilitar. Eu também deixo nessa pasta um pincel Pen Sharp, porque aqui eu utilizo ele para estar fazendo cabelo, para estar fazendo finalização no desenho, detalhes nas roupas. E como vocês já sabem, quando eu passo ele, ele tende a afinar nas pontas. O pincel Airbrush, ele deixa a tinta mais espalhada. Então geralmente eu uso ele para estar criando efeito de sombra no cabelo, textura na pele e detalhes em alguns objetos. E eu sempre estou variando a opacidade dele para estar criando efeitos diferentes. Já o Smudge, ele serve para estar borrando o desenho.
Então ele é bom para fazer cabelo e para fazer alguns detalhes. A diferença dele com Blur é que o Blur mistura e ele borra. Então você pode estar utilizando ele para fazer diversos tipos de detalhes, dependendo da opacidade e tamanho do pincel que você escolher. E por último temos a pasta de pele, onde tem o pincel Oil Paint, Watercolor Rich, Soft Pastel e mais uma vez a borracha. Primeiramente eu vou estar colocando aqui uma cor base para estar mostrando para vocês como eu pinto pele. São 3 técnicas de pintura de pele que eu conheço e dependendo do efeito que eu quero causar no desenho, eu utilizo cada uma delas. O pincel Oil Paint, ele é ótimo se você quer criar uma sombra mais escura no desenho. E ele já vem com um pouco de textura. E geralmente eu utilizo ele com uma opacidade baixa, de 20 ou 30. E para criar uma textura na pele, eu sempre vou passando o pincel várias vezes. E eu sempre utilizo o pincel Watercolor Rich, que é para estar dando uma misturada nas cores. E vou variando os tons da cor para estar criando uma textura mais realista. Aí é só ir dando várias pinceladas com muita calma e paciência. E conforme a necessidade, você pode usar o Oil Paint de novo para estar criando uma sombra. Eu vou estar dando uma acelerada no processo, e se vocês quiserem um vídeo só focado em fazer pele, é só estar deixando nos comentários. Agora eu vou mostrar para vocês minha segunda técnica para pintar pele, que é só usando o Watercolor Rich. Para esse pincel, eu utilizo um processo diferente. Eu vou pegando a cor bem clara e vou escurecendo ela aos poucos. Então o processo com esse pincel ele é bem mais demorado, só que ele fica com um acabamento mais liso. Então é só ir dando várias pinceladas, criando um degradê e ir mudando a tonalidade da cor na escala. É importante também você fazer um bom estudo de luz e sombras, para você estar criando uma profundidade na sua pintura e dando um aspecto bem mais realista. E o último método que eu utilizo para estar desenhando pele é o Soft Pastel. A diferença dele para os outros pincéis é que ele possui uma textura mais esfarelada. E é basicamente o mesmo processo de pintura que eu utilizo com os outros pincéis. É só ir dando várias pinceladas, mudando o tom da cor e tendo muita paciência. E é isso aí, pessoal. Vocês podem estar treinando todos os 3 processos e comparando para descobrir qual processo se adequa mais ao que você pretende desenhar. E nesse processo você também pode estar completando com Watercolor Rich para estar dando um acabamento e mesclando as cores. E é isso aí, se vocês quiserem um vídeo só focado em pele, deixem nos comentários. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui, espero ter ajudado. Não deixem de se inscrever no canal e curtir e comentar para dar aquela ajuda. Muito obrigado por tudo e até a próxima!